Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que estão assistindo, né, agora ou vão assistir depois a essa palestra. O nome da palestra é Lixo Eletrônico, um dos resíduos de maior crescimento em escala mundial. Esse assunto do lixo eletrônico, tenho um pouco de familiaridade com ele, já que eu recupero um material especificamente da bateria dos celulares. E o que eu vou mostrar para vocês é uma série de dados, tá, dos últimos anos sobre como anda essa situação do lixo eletrônico a nível mundial, e em alguns momentos eu venho também para a questão do Brasil. Nesses relatórios a gente vai ver várias informações que estão relacionadas não somente com a explicação do que a gente quer dizer por lixo eletrônico, mas também com dados, né, de quantidades em coletas, né, quanto que a gente perde, por exemplo, por não administrar bem esse lixo, né, e bom, várias outras coisas que vão aparecer aí na apresentação, tá? Para iniciar, é importante destacar que esse ano, né, nas Olimpíadas, no caso, né, de 2020, aconteceu um fato, né, que é histórico, por causa que pela primeira vez, né, uma população ela foi diretamente envolvida na fabricação das medalhas olímpicas, né, Tóquio 2020 no caso, né. O que foi feito, né, especificamente no Japão, é que foram coletados vários tipos de lixo eletrônico, né, entre eles, claro, o que mais se destaca pela quantidade são celulares, né. E entre esses materiais, né, foram recuperados quantidades de ouro, de prata, né, e vários outros elementos que ajudaram a fabricar aí umas milhares aí de medalhas, né, que foram depois, claro, otorgadas para os melhores competidores. O lixo eletrônico ele vem à tona, né, com esse fato mais recentemente, porém é um assunto que já vem sendo estudado, né, e mapeado há pelo menos uma década, né. E vários desses relatórios que eu vou te mostrar, né, que eu vou mostrar para vocês, eles são de organizações que estão ligadas, né, com as Nações Unidas. Então, são estudos internacionais que nos trazem aí uma visão geral, né, de como que é a situação. Bom, essa primeira imagem, né, nos mostra vários tipos de exemplos de lixo eletrônico. Nós já vamos definir, né, formalmente o que seria o lixo eletrônico. Porém, é importante você ter uma imagem de que nós estamos falando somente de equipamentos novos, né? Nós estamos falando também de equipamentos que hoje em dia eles já estão um pouco obsoletos, né? Porque já tem melhores modelos, enfim, ou equipamentos de dimensões, né, menores. Mas o problema é que esses equipamentos antigos ainda estão em vários lugares do mundo, ou sendo usados, ou eles estão ainda, né, acumulados em alguns lugares sem o devido tratamento, né? Ou descartados de maneira inadequada, né, e em grande, como ocupam bastante espaço e quantidade, né, ainda são um problema, né? Então, várias dessas imagens que você está vendo aqui, né, mostram vários tipos de lixo eletrônico, né? Então, não são somente, especificamente, por exemplo, aparelhos celulares ou notebooks, etc., né? Tem uma classificação, eu vou te mostrar também isso depois. Quando a gente fala de lixo eletrônico, né, e a indústria eletrônica, inerentemente, isso está atrelado ao desenvolvimento tecnológico. Obviamente, nas últimas décadas, essa qualidade de vida que grande parte, né, da população vem usufruindo, ela está diretamente ligada com o avanço, né, dessas tecnologias de informação e comunicação e esses aparelhos, né, que hoje em dia se tornaram onipresentes, né, e nós, de certa forma, também nos tornamos muito dependentes disso, né. Atualmente, inclusive, temos uma situação de atraso, né, de mercadorias, por exemplo, de eletrônicos, né, que está causando vários problemas, né, a nível mundial, e também pelo aumento de preço, né, desses eletrônicos, né. Eles se utilizam em diversas áreas, podemos citar medicina, transporte, educação, saúde, né, proteção ao meio ambiente, etc., né. Isso está ligado, obviamente, com todo esse nosso desenvolvimento, né. Como eu disse, acompanha diretamente o nosso desenvolvimento. O lixo eletrônico ele tem um termo, né, e-waste, que é um termo que se usa internacionalmente, tá? E é considerado hoje em dia o tipo de resíduo de maior crescimento em escala mundial. Tá? As previsões de que ele continuará crescendo já há mais de uma década, tá? Ela vem acontecendo de maneira bem exponencial. Não há indícios, tá, de que isso venha a diminuir, né? Inclusive, só cada um pensar, né, que tão dependente, né, cada um de nós se tornou de todo esse mundo, né, que é regido por algum tipo de sistema eletrônico, tá?
Formalmente, então, o que seria o lixo eletrônico? O lixo eletrônico eles seriam todos os itens, equipamentos eletroeletrônicos que têm sido descartados por seus proprietários sem intenção de reutilização. Tá? Esse termo ele também engloba a sucata eletrônica acumulada em diferentes regiões do mundo. Em relação a esse lixo eletrônico, né? Então, você vai ver aqui alguns dados, você pode ver a fonte sempre aqui no canto inferior, direito ou esquerdo, né? Então, por exemplo, nesse relatório de 2017, tá? Tem um dado, né? Um dado que comparativamente, né, nos faz entender a quantidade, né, o nível do problema. Em 2016 foram descartadas 44,7 milhões de toneladas, tá, de e-waste, né, que foram na verdade geradas, né, e isso é equivalente a 4.500 torres Eiffel, né. Então, por exemplo, eu coloquei um gráfico aqui do lado, pegando, né, não a nível do mar, mas a nível do solo, né, nós temos que uma altura, né, da torre Eiffel 324 metros, né, seria mais ou menos uma largura aqui de 124 metros, tá? Então, se você imaginar 4.500 vezes isso, né, é a quantidade, né, didaticamente, que você poderia pensar em 2016, tá? Isso vem aumentando ao longo do tempo, né? Mas eu achei interessante essa comparação. Indo para um relatório mais atual, na verdade, o último que tem, tá, desses que eu estou utilizando, de 2020, nós percebemos o seguinte, tá? Esse gráfico, né, está mostrando aqui do lado esquerdo que o aumento, né, da renda mundialmente, né, do nível de acesso, né, a novos produtos, a urbanização e a industrialização, e diretamente ele afeta, então, ou aumenta, né, ou predispõe o alto consumo, umas taxas, né, aumento da taxa de consumo do lixo eletrônico, tá? Essa abreviação para equipamento eletroeletrônico, né? Nós temos um problema, né, porque vários desses eletrônicos eles têm um tempo de vida curto. E isso significa que, né, uma pessoa pode trocar de aparelhos, né, em um curto espaço de tempo, diferente de alguns outros, ou no passado, que isso talvez não acontecia dessa maneira frenética que acontece hoje. Tá? Há também muitas vezes poucas opções, né, de reparo, e muitas vezes, como sempre acontece, saem novos modelos, né, as pessoas têm a tendência, né, a consumir cada vez mais. Tá? Então nós temos, né, um crescimento anual, né, como mostra desse lado, de 2,5 megatoneladas, né, desses eletroeletrônicos. Tá? E, né, isso, desde 2014, está gerando um crescimento de 9,2 megatoneladas, né, de 2014 até 2020, que ele está dizendo. Né? Pegando em 2019, a nível mundial, tá, foram gerados 53,6 megatoneladas. Né? Megatoneladas seria 1 milhão de toneladas. Né? Aqui você tem uma média também da geração per capita, que seria 7,3. Esse 7,3 é uma média. Alguns países, como alguns continentes como os africanos, né? Por exemplo, ele tem uma per capita menor, né? E lugares como a Europa, por exemplo, tem um per capita maior do que 10, quase o dobro do que está aparecendo aqui como média. Né? Então, sempre é importante fazer essas diferenças. Em relação aos continentes, aqui né, a parte superior do slide, você está vendo as quantidades geradas, né, para cada um deles. Tá? Você tem aí como máximo gerador a Ásia. Né? Em terceiro lugar estaria as Américas. Né? Em segundo, desculpa, e em terceiro a Europa. Só que per capita, tá? A Europa é o primeiro. Né? Então tem esse detalhe, né? Justamente pelo que aparece aqui do lado esquerdo, né, que seria um maior acesso aos materiais, né, uma renda salarial maior também, que leva então a esse consumo maior. Né? Essa seria uma diferença entre esses continentes. Tá? Se você pega uma perspectiva, esse gráfico está mostrando, né, projeções que não estão levando em conta, no caso, né, a Covid-19, tá? Mas você tem desde 2014 esse aumento. Né? Você chega, por exemplo, aqui, né, na parte em verde, aqui 2019, os 53,6 megatoneladas que eu te falei agora. Né? E você pode ver uma projeção até 2030. Né? Interessante que aqui vocês têm um aumento mais ou menos, tá, de 2 megatoneladas por ano. Tá? Eu venho acompanhando alguns desses relatórios já há alguns anos, deve ser pelo menos uns 5 anos, e na verdade essas projeções elas erram para baixo, né? Porque sempre é produzido um pouco mais do que estava previsto. Tá?
Então, isso vem acontecendo de maneira geral, tá? Claro que quando você entra em alguns grupos de lixos eletrônicos, um especificamente que eu vou te mostrar tem tido uma diminuição, tá? Mas tem uma explicação também, tem uma questão óbvia nisso, tá? Bom, esse daqui é um outro gráfico de 2015, é um relatório que foi o último que eu encontrei, que é especificamente para a América Latina. Era um bem interessante, pegava só, né, os países aqui que são vizinhos, né, ou, né, próximos pelo menos, e nos dava uma noção, por exemplo, em 2014, tá, em 2015, né, qual que seria a quantidade entre 2014 e 2018, tá. Aqui, por exemplo, você pode ver, sem entrar em muitos detalhes em números, você pode ver que o Brasil, né, seria o que mais consome. Isso tem a ver também com a população, né, e tudo isso. O México também, né, que tem uma população grande, aparece aí em segundo lugar, e os outros têm um pouco menos. Tá? Essa é uma tendência que mais ou menos se mantém aí ao longo do tempo. Tá? Aqui deve estar um pouco pequeno para vocês, né, mas eu decidi colocar esse slide porque ele tem muitas informações interessantes e ele é de 2020, ele é mais atualizado. Tá? Então você tem... eu estou agora na América, né, continente americano, tanto o sul, né, e o norte também. Nós temos então uma geração, né, de 13,1 megatoneladas, 3,3 per capita, tá? 10 países no caso avaliados, tá? Aqui tem alguns dados, né, específicos do continente. Do lado aqui, né, você vê, por exemplo, que esse valor desse lixo eletrônico, se fosse aproveitado, se fosse recuperado, né, e usado como uma matéria-prima secundária, por assim dizer, né, renderia 14,2 bilhões de dólares. Tá? Então, quando eu não faço isso, quando eu não aproveito esse material, eu perco esse valor aqui, né, de recuperação dessa nova mina, né, mina urbana que é chamada hoje. Tá? Quando eu faço também uma boa... Estou falando só para as Américas, tá? Porque nos relatórios geralmente tem para cada continente. Essa recuperação também, de certa forma, economiza, tá? O lançamento de 26,3 megatoneladas de dióxido de carbono, tá? Que também contribui, obviamente, não contribui, né? Contribui menos para o aquecimento global. Tá? Nós temos também aqui a quantidade de mercúrio, tá? Ele foca no mercúrio porque um metal pesado, né, perigoso na natureza, e também um retardante de chama, né, que seriam os bromados aqui. Né? Então, ele coloca as quantidades, por exemplo, que estão presentes todo esse lixo eletrônico que for levantado aqui. Né? Então, você vê que, por exemplo, na América do Norte, os Estados Unidos, né, na verdade, dentro da América, né, os Estados Unidos com quase 7 mil aqui, quilotoneladas, né, que seria o máximo, o maior gerador. E você tem, no caso, na América Central, o México, na 1220, e o Brasil, no caso, como sendo o maior, o segundo, no caso, na América, com um pouco mais de 2.000 quilotoneladas de produção, né, desse waste. Tá? Tem alguns outros dados aqui, mas depois, se quiser, a gente pode voltar, tá, para não me atrasar. Bom, quando a gente pensa em tipos de lixo eletrônico, tá? Existe, na verdade, uma classificação muito específica que tem um pouco mais de 50 classes diferentes. Tá? Essa classificação é importante porque depois você precisa saber como você vai lidar, né, com esse lixo eletrônico. Tá? Mas dentro dessas classificações específicas, você tem 6 grandes grupos. Tá? Você tem o número 1 aqui que aparece na parte superior esquerda, que seriam os equipamentos, né, que trocam calor. Tá? Seja uma geladeira, seja um ar-condicionado, seja um aquecedor elétrico, tá? Isso também é considerado lixo eletrônico. Você tem aqui o número 2, que seria monitores ou telas. Tá? Você tem tablets, né, notebooks, entram dentro televisões, por exemplo, planas, né, entram dentro dessa categoria. Você tem lâmpadas também, as fluorescentes, tá? Também as LEDs. Você tem os equipamentos de porte maior, né, que seria, por exemplo, um lava-louças, que seria uma máquina de lavar roupa, eletrônicos também desse sentido. Né? Pequenos equipamentos, você está falando, por exemplo, de ventilador, aspirador, brinquedos, por exemplo, que sejam elétricos, tá? Sistemas de monitoramento, inclusive alguns dispositivos médicos, etc. E, finalmente, uma outra categoria que seria, né, os equipamentos de telecomunicação. Aí que você tem pendrive, você teria, por exemplo, impressora, teria os celulares, né, principalmente, que, né, apesar de, no total, né, do lixo eletrônico não serem o que mais pesa, por assim dizer, né, em questão de massa, né, numericamente costumam ser, né, os que estão mais presentes, né, justamente, né, porque tudo tem tido nos últimos anos uma tendência, né, a diminuir de tamanho, né, os equipamentos, os celulares, tudo. As pessoas, na verdade, trocaram muitas vezes um notebook por um celular
e o celular tem o problema de ter aquela, a nível, né, de mercado, de ter uma constante renovação, tá? Aqui você está vendo um gráfico, tá, que compara esses 6 grupos, tá, em relação à tendência de como que eles vão crescendo, né, a aquisição deles, né, e consequentemente, né, o lixo eletrônico que é gerado, né, por categoria, tá, que tem cores diferentes, né, aqui em cima tem essas 6 categorias e você tem cores diferentes. Bom, todos, né, mostram uma tendência crescente. O gráfico aqui está desde 2010 até 2020, exceto essa linha azul clara, tá, que são os screens, né, que seriam as telas, né, que seriam esses que está aparecendo aqui do lado direito, né, que esse do lado direito, essa parte mais em verde, tá, são dados de 2020. Esse gráfico da esquerda é de 2017, como está mostrando a fonte aqui. Aqui do lado direito, tá, você pode ver então que todos aumentaram, né, as categorias do uso, né? Principalmente o gráfico da direita está mostrando desde 2014. Por exemplo, os equipamentos de troca de temperatura, né, eles aumentaram 7% desde 2014. Né? A geração de lixo, o lixo eletrônico, na verdade, se compõe, né, desse tipo de material. Né? Todos aumentam, né? Você vê também um aumento, por exemplo, desses, né, dos equipamentos de telecomunicação, né? E as telas e os monitores, tá? Eles na verdade tiveram uma diminuição de 1% desde 2014, tá? E isso é explicado porque justamente a tendência que eu acabei de te falar, né? Mudamos de monitores, né, ou computadores com telas maiores para onde? Para equipamentos pequenos, né, que seriam os celulares, tá? Então isso que explica provavelmente essa, né, diminuição, né, desses screens e monitores, né, que aparece aqui na categoria, tá? Um outro gráfico interessante, né, é saber, por exemplo, como que as pessoas andam conectadas com a internet, porque está relacionado com equipamento, né, eletrônico. Então, por exemplo, aqui do lado direito, né, você pode ver que já em 2017, no relatório de 2017, metade da população mundial, praticamente, tá, tinha acesso à internet, tá? As formas como isso pode acontecer varia, né? Aqui você vê o gráfico, né, que ele está mostrando a tendência de aumento desde 2017 até 2007, desculpa, até 2017, uma década, né? Para, né, as casas que tinham acesso à internet em verde, né, as casas com um computador em azul, e em laranja a população usando a internet. Então você vê que todos, né, têm uma tendência de aumento. Obviamente, se há um acesso à internet, também há um acesso a um equipamento eletrônico, que depois vira um lixo eletrônico, tá? Essa imagem ela é muito esclarecedora quando a gente quer falar sobre, né, a tendência atual, né, que muitos de nós provavelmente se encaixam, né? Nós temos equipamentos cada vez menores, nós temos muitas vezes mais de um equipamento eletrônico, né? Seja por necessidade, seja porque estamos usando ainda um que não é tão novo no mercado, né? Estamos com 2, por exemplo, seja porque precisamos para fazer diversas atividades, né? Então, por exemplo, essa pessoa ela está rodeada de equipamentos que são de pequeno porte, tá? que muitas vezes, né, a pessoa possui mais de um dispositivo desses, né? E também são dispositivos que costumam ter uma rápida reposição, ou seja, as pessoas não ficam muito tempo com equipamento desses, né? E quando eles se desfazem desses equipamentos, não é necessariamente porque eles estragaram, né, ou porque já atingiram o seu máximo tempo de vida, mas é porque a gente, né, demanda equipamentos mais potentes, por assim dizer, tá? Bom, quando a gente fala então do lixo eletrônico, né, é importante ver um pouco as diferenças desse lixo eletrônico em relação a outro tipo de lixos, né, que nós temos. Não resíduos sólidos de maneira geral, como são conhecidos aqui no Brasil. Então você tem para os lixos eletrônicos uma heterogeneidade e uma evolução dos produtos em relação ao tamanho, peso, funções, composição e impacto ambiental ao final da vida útil. São complexos porque eles vão variar em relação a esses parâmetros, né? Há uma contínua introdução de novos produtos no mercado, né, e características que requerem um desenvolvimento contínuo de tecnologias, inclusive para a demanda da população, né? Então isso também gera, né, uma característica, uma particularidade, vamos dizer assim, para esse tipo de lixo, né? A presença ou eliminação gradual de certos elementos constituintes ou substâncias potencialmente perigosas em aparelhos. Eu vou te mostrar depois uma tabela periódica para você ver quais elementos que tem, geralmente o exemplo vai ser um celular, tá? O uso relativamente alto de certos metais preciosos críticos, tá? Metais críticos são aqueles que, por uma série de questões, seja escassez, seja geopolíticas, tá,
eles são difíceis, né, de que a grande parte, pelo menos, das nações consigam produzir, né, criando alguns monopólios, né, que causam, né, essa criticidade aqui que em relação a esses metais, né? Ou seja, o fato, né, de algum país, por exemplo, decidir em algum momento cortar, né, o suministro desses metais críticos, simplesmente para, né, a qualquer produção de eletroeletrônicos. Tá? Então há uma dependência. Tá? E há metais preciosos, né, como ouro, prata, que a gente vai ver depois também na composição. Né? Lantanídeos também seriam críticos no caso. Bom, e desafios então em relação ao descarte, no caso, né, adequado desses materiais ou no reaproveitamento, tá? Então também causa um problema, né, não conseguir recuperar esses materiais. E não é uma coisa fácil de fazer, tá? A alta dispersão e baixa concentração também demanda algumas estratégias de recuperação desses metais bastante eficientes, tá? Não é como recuperar alguns outros tipos de produtos, como por exemplo o plástico, né, que a gente já sabe muito bem como fazer, tá? Um vasto número de pessoas envolvidas durante essas atividades de coleta, reciclagem, eliminação de resíduos, né, exportação, no caso de uma nova matéria-prima, né, de segunda geração, por assim dizer, né? Então, a própria atividade de reciclagem, ela é uma atividade difícil, né, de aplicar, ou pelo menos mais difícil de aplicar do que outros tipos de resíduos, né, que a gente também se preocupa bastante aí no mundo atual, tá? Vamos falar um pouco sobre os destinos do lixo eletrônico, né? Ou seja, onde vai esse lixo eletrônico, tá? E aí nós temos algo que surpreende, né, que talvez muitos não saibam. Aqui no meio você está vendo novamente, né, aquele dado de 2019, 53,6 megatoneladas geradas de lixo eletrônico em 2019 a nível mundial, uma média, né, de 7,3 quilogramas per capita, tá? Do lado esquerdo, você está vendo a quantidade que é documentada e coletada e reciclada, né, aproveitada, por assim dizer, adequadamente. Tá? Ela cresceu desde 2014 1,8 megatoneladas, porém, desse todo, apenas o que é apropriadamente reciclado é 17,4%. Tá? Seria 9,3 megatoneladas. E aí você pergunta o que acontece com o resto, né? 82,6%, tá, do lixo eletrônico, dos fluxos de lixo eletrônico global, tá, não são documentados. Tá? E isso tem melhorado um pouco, como mostra aqui desde 2014, tá? Mas essa discrepância, né, entre o que é documentado, ou seja, é um lixo eletrônico que ninguém sabe aonde foi parar, né, traduzindo aí, é assim já há alguns anos. Tá? Isso tem toda uma problemática em cima disso, mas só para você ter uma ideia, né, dessa situação do destino. Tá? As taxas de reciclagem para os continentes você pode ver aqui nessa parte inferior, onde eu estou aqui com o meu marcador. Tá? A Europa é uma das que mais recicla, né? 42,5%. A África, que menos recicla. As Américas estão no meio, com 9,4% reciclado. Um valor muito pequeno, né? Isso é notório. Tá? Aqui embaixo aparecem, né, alguns materiais, tá, como cobre, alumínio e ferro. Aparecem esses três em várias das imagens, porque na verdade em massa, tá, são os que estão, a nível de massa, são os que estão mais presentes no lixo eletrônico. Então, se usa mais deles no lixo eletrônico, por assim dizer. Tá? Então, de 8%, né, se estima que ele seja descartado, por exemplo, em lixões, né, como a gente chama aqui no Brasil, tá, de maneira inadequada, ou seja, junto com o lixo, por exemplo, domiciliar, que também é errado. E de 7% a 20%, né, se estima que são produtos de segunda mão, que fazem parte, na verdade, de um tráfico ilegal. Tá? Um tráfico, né, tráfico, literalmente um tráfico, né, ilegal, como eu vou mostrar também para vocês, que se sabe mais ou menos como que funciona, né, esse comércio clandestino de lixo eletrônico. Tá? Bom, aqui você tem alguns outros dados, tá? Já em relação a todo o continente. Tá? Você tem basicamente os mesmos dados, só que mostrados de uma maneira didática um pouco diferente. Você tem a produção, né, de cada um dos países, e aqui embaixo você tem a quantidade que é documentada e coletada. Né? Se a gente vê, por exemplo, a percentagem, né, aquilo que eu te falei antes, a Europa é uma das que melhor faz isso, tá? E o que pior faz isso seria a África, né, com 0,9%. Tá? Em relação, por exemplo, a cenários, né, de como nós poderíamos destinar esse lixo eletrônico, nós temos aí 4 cenários que estão aparecendo aqui. É óbvio que os países vão se diferenciar em como fazem isso, tá?
Nós temos um cenário onde o lixo eletrônico é formalmente coletado. Tá? Um cenário 2 que seria quando o lixo eletrônico se junta, né, ao lixo domiciliar, ou ao lixo comum, por assim dizer. Tá? Seria um cenário ruim. O cenário 3 e 4, né, não são totalmente bons, tá? Mas o 3, ele teria, por exemplo, uma coleta fora dos sistemas normais, ou seja, fora, por exemplo, do carro, do lixão, por exemplo, que passa nas nossas casas. Porém, né, haveria uma certa infraestrutura, tá, para recolhimento. Então, o problema é o destino que depois se dá para isso. A gente vai detalhar isso agora. E um cenário 4, né, que seria um que não há, né, um sistema formal de coleta, como seria no cenário 1. Quando a gente fala formal, você tem que entender formal no sentido de que haja, por exemplo, que seja um serviço da prefeitura, que seja do governo, bem estipulado, né? E nesse cenário 4, na verdade, não há um sistema formal, né, de coleta, e também não há nenhum tipo de infraestrutura desenvolvida para a manipulação desse lixo eletrônico. Tá? Aqui nas imagens, tá, você pode ver de novo os cenários, a gente vê um pouco melhor, né, do que a gente está falando. Né? O cenário 1, que é o melhorzinho, você tem, né, um serviço, né, de recolhimento, seja comercial, seja municipal. Tá? Esse tipo de sistema, quando tem, né, toda uma logística que envolve várias pessoas, não só o consumidor, então você pode ter pontos de coleta também, né, na cidade, né, em questão. Isso necessariamente tem que envolver a população e com diretrizes, né, bem estabelecidas. Você tem uma reciclagem correta, né, enfim, você tem então uma recuperação interessante desse material e, consequentemente, aproveitar aí o valor que esse lixo eletrônico tem, né? Ou seja, a sucata eletrônica tem. O cenário 2, ele é um cenário inadequado, né? Onde você pode ver aqui as pessoas, né, que estão, o casal aqui, né, que aparece numa casa, veja as setas aqui em vermelho, que o lixo eletrônico, né, de qualquer tipo, seja uma oficina, enfim, ele é descartado no lixo comum, né, junto com papel, junto com comida, enfim. Tá? Poderia ser até com lixo que, em teoria, é reciclável. Mas o lixo eletrônico não é reciclável da mesma forma como o plástico, por exemplo. Então, juntá-los também de maneira desorganizada não é interessante. Então, passa, né, o sistema aí, né, um sistema, por exemplo, de recolhimento de lixo comum, não de lixo eletrônico, né, e leva para um aterro sanitário, né, ou leva, por exemplo, um lixão, né, lugares que não tem ainda um aterro sanitário. Seria aí o pior dos cenários, né, o que acontece, na verdade, em vários países. Né. Você tem o cenário 3, que seria onde não há um sistema de recolhimento da prefeitura, mas sim, né, umas companhias, né, que fazem aproveitamentos individuais. Muitas vezes, no entanto, elas podem estar interessadas na parte metálica e na parte plástica, né, alguns metais mais fáceis de recuperar, né, e a parte plástica, que também tem muito plástico, polímero, né, nos celulares. No entanto, não estão interessados em outras coisas, né? Alguns outros componentes, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Imagina que ele pega, por exemplo, um notebook, talvez ele esteja interessado mais na carcaça do que nas placas de circuito impresso, nas baterias, enfim. Ao não ter, né, uma maneira dele recuperar, o que ele vai fazer? Ele pode exportar. E muitas dessas exportações acontecem de maneira clandestina, por assim dizer, como eu te mostrei no gráfico anterior. Tá? No cenário 4, você também não tem uma coleta, né, municipal, por assim dizer. Você pode ter, por exemplo, algumas pessoas que compram esse lixo, né? Seria a nível, por exemplo, domiciliar, né? Nem uma cooperativa organizada nesse caso. Né? Eles fazem isso, podem fazer isso geralmente para desmantelar, vender as partes, né, para algum outro interessado, ou produtos de mercado de segunda mão também, mas que também, né, tem uma grande tendência de acabarem parando, né, em lixões, né, ou simplesmente descartados na natureza sem nenhum tratamento. Tá? Bom, em relação a esses destinos, né, eu coloquei para você agora há pouco o contexto do tráfico, né, do lixo eletrônico. Tá? É um tráfico bastante lucrativo, porque na verdade, move a economia de alguns países desfavorecidos, tá? Que muitas vezes não tem opções, né, além disso, né, para subsistir, né? Ou seja, várias pessoas, né, do país que eu estou dizendo. Aqui, por exemplo, você tem, esse é um documento, tá? De 2012, eu não encontrei um outro que tenha esse detalhamento, né? Esse aqui um relatório especificamente sobre essa questão do tráfico do lixo eletrônico. Tá? Então aqui você vai ver alguns mapas, né, onde você vê da onde está saindo o lixo eletrônico e aonde que ele está indo para ser tratado. Né? Então, por exemplo, as setas que estão aqui
as cores, né, no caso que está em cor marrom, né, você vê sair, da onde que eles estão saindo, né, principalmente da América do Norte, da Europa, tá, o Japão, né, e onde que são os destinos? Alguns países da África, tá, e alguns países também da Ásia, né. A China também. A China não é só produtora, mas também, né, tem vários lugares na China que tem cidades que literalmente são capitais do lixo eletrônico. Tá? Aqui, por exemplo, você vê tem um vídeo aqui, ele não está com áudio, tá? É só para você ter ir vendo enquanto eu falo. Tá? O vídeo que está aparecendo aqui é de um lugar em Gana. Tá? Esse local é considerado um dos maiores, né, centros de recepção de lixo eletrônico. Tá? De vários lugares do mundo. E aqui as pessoas estão recolhendo, né, em condições totalmente insalubres, são crianças, são mulheres, enfim. Né? Toda essa região depende exclusivamente disso. Né? São pilhas e pilhas de lixo eletrônico, eu vou adiantando aqui para você ter uma ideia, né, de como que é a situação. Eu acho que isso, próximo do Brasil, o que ele lembra é de uma situação que acontecia no lixão, né, da estrutural de Brasília. Né? Ele não existe mais, né, aquele lixão. Mas, né, aqui há famílias vivendo ali, né, tem barracões, tudo que você pode ver. Né, essas pessoas, obviamente, manipulando uma série de lixos eletrônicos sem nenhuma proteção, obviamente, né, nem luvas, né, nem máscaras. Tá? E também, em algum momento desse processo, o que eles fazem é usar ácidos, muitas vezes, para recuperar alguns metais preciosos. Tá? Esses países, muitas vezes, que exportam, né, esse lixo eletrônico, depois compram, né, o que seria a matéria-prima. Esse tipo de situação mundial ela é grande nesse problema também do lixo eletrônico. Né? Aqui do lado esquerdo você está vendo um outro mapa, né, onde mostra algumas rotas, tá, de onde esse lixo eletrônico transita. Tá? Lembre-se que isso são estimativas, tá? Isso daqui não é legal, por assim dizer. Né? Isso aqui tudo é ilegal. Tá? São dados baseados em apreensões, a Interpol está envolvida nisso também. Tá? Então você tem aqui Gana, né, que aparece como um deles, e esse é um vídeo aqui que você está vendo. Tá? Se você digitar, por exemplo, o maior, aqui está em inglês, né? O maior sítio, né? O local de lixo eletrônico do mundo, vai aparecer aí em Gana essa reportagem, tá? Ele entrevista algumas pessoas, tá? Depois você pode querer ver isso, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem um mapa maior, né? Sobre esse detalhamento, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente no mapa, né, você está vendo que as regiões mais escuras são os exportadores, né? Os exportadores do lixo eletrônico, e você vê toda, né, uma sequência de caminhos que já foi mais ou menos mapeado, né, da onde que isso chega, né? Principalmente Ásia, né, Oriente Médio também tem um pouco, e muito que vai na África, tá? Aqui você tem um outro exemplo, um outro lugar que até pouco tempo atrás também era conhecido como a capital do lixo eletrônico, tá? É um lugar na China, Guiyu. Nos últimos anos, fazendo algumas pesquisas, né, com que eu trabalho, acabei encontrando artigos, né, que falavam sobre que iam no local e estudavam as pessoas, por exemplo, os efeitos na saúde, tudo isso. Tá? Então, é uma situação parecida. Né? Você vê aqui, mesmo contexto, né, as pessoas fazendo essa recuperação de alguns desses materiais aí de interesse econômico do lixo eletrônico, mas em condições, né, totalmente insalubres. Tá? Bom, quando a gente fala em questão, quando a gente pensa nesses locais, né, nós temos que ver que ali há problemas, né, de saúde e impacto ambiental. Tá? Você tem, por exemplo, um problema pela simples queima desse material, porque você usa também a pirólise, né, para recuperar partes desse lixo eletrônico. Né? E, obviamente, esses gases que estão sendo inalados, né, causam muitos problemas, porque vários deles são plásticos. Né? Você pode ter, por exemplo, dioxinas sendo lançadas, né, no meio ambiente, um perigo, né, a nível tanto para a pessoa que respira, como a nível ambiental de forma geral. Tá? Você tem, por exemplo, mulheres grávidas, né, trabalhando nesses locais, que já se sabe que traz problemas, né, para o feto desse movimento. Pessoas, crianças, né, que podem ingerir isso porque estão brincando nesses lugares, né, nesses locais de lixo eletrônico, tá? Ou estão, por exemplo, com as mãos sujas e levam, né, a mão na boca várias vezes, né? Criança costuma fazer isso, tá? Você pode ter um problema de contaminação de água, ar, né? Enfim, de maneira geral, está uma contaminação ambiental séria, tá? Como aparece aqui também alguns exemplos, né? Dioxina, você tem também, por exemplo, né, a própria lixiviação ácida, né? Como eu te falei, eles usam vários ácidos e uma hora eles descartam esses ácidos, né, para recuperar os metais.
e também, né, muitas vezes contamina até a água, né, que eles mesmos consomem. Tá? Alguns estudos, tá? Não tem tanto estudo, né, sobre isso, mas o que já se sabe, né, que quando você tem crianças que estão expostos nesses ambientes, né, eles podem ter problemas, por exemplo, de crescimento, podem ter efeitos, né, no sistema imune, né, problemas, por exemplo, no fígado, problemas, né, de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, enfim, né, vários desses nomes que você está vendo aqui, né, danos também a nível, né, danos genéticos, enfim, né, cardiorrespiratórios, né, aparecem várias coisas. Né? A mesma coisa os trabalhadores, né, eles que estão em contato direto, né, podem ter problemas de câncer, né, alterações inclusive até no nível de glicose, tá? Problemas, né, a nível reprodutivo também, né, o que geralmente se manifesta com dores de cabeça, né, um grande problema, né, de muitas vezes estudar esse tipo de consequências à saúde, é que eles são problemas crônicos, né? Os metais, principalmente, vários deles, tirando algumas exceções, eles causam problemas crônicos, ou seja, você demora um bom tempo para ter realmente um efeito, né, incapacitante, por assim dizer. Tá? Bom, quais estratégias utilizar então para esse problema mundial do lixo eletrônico? Quando a gente fala dos últimos anos, a gente pega 2014 até 2019, né? Você vê que a população coberta por algum tipo de legislação, policiamento ou regulação em relação ao lixo eletrônico aumentou de 44% para 71%. Tá? Nós temos mais ou menos um pouco mais de 190 países, tá, no mundo, e desde 2014 a 2019 foi de 61 a 78 países que estão cobertos por alguma legislação, policiamento ou regulação. Legislação, policiamento e regulação, aqui você tem que entender que não é os três ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você não tem os três ao mesmo tempo, você também tem deficiências. Né? Mas pelo menos, né, 78 países em 2019 tem alguma coisa, né, dessas três situações que você está vendo aqui. Tá? Outra coisa que pode gerar uma interpretação errônea é que quando você pensa que 71% da população está coberta, né, por algum tipo de legislação, eles estão falando a nível populacional dos países, né? Mas veja bem, a Índia e a China, eles têm algum tipo de policiamento. Então eles são parte da grande massa. Então isso quer dizer que na maioria na verdade mais da metade, né, dos países, tá, não tem na verdade uma legislação. E a maioria das pessoas, de fato, né, ela não está contemplada, né, com sistemas onde ela possa, né, ou ser educada ou ser incentivada para esse descarte correto do lixo eletrônico. Tá? Quando você pensa em estratégias, tá, obviamente nós temos a redução, né, da geração de lixo eletrônico, um incentivo à reciclagem que aparece nesse quadro, né, que eu estou marcando aqui, tá? Uma prevenção de que, por exemplo, esse lixo eletrônico seja, né, dispersado na natureza, né, mesmo que seja com lixo comum, tá? Porque não é esse o tratamento adequado. Né? E quando você, na verdade, cria uma logística, né, de incentivo e de tratamento, você, querendo ou não, gera empregos, né? Aqui ele coloca de green jobs, né? Que seria, então, para esses setores, né, de reciclagem. Tá? Outra coisa importante, e aí que entra aquela grande parcela, mais de 80% que eu te falei, que do lixo eletrônico que não é documentado, ou seja, a gente simplesmente não sabe exatamente onde que ele está, né? Não consegue identificar, é que quando você tem falta desses dados, né, e quando você não quantifica a magnitude, né, disso, é difícil você atingir, né, as metas, tá, de diminuição do lixo eletrônico. Né? Então você precisa quantificar a magnitude disso. Né? Isso tem a ver justamente com objetivos, né, alvos de reciclagem que sejam definidos nos países, isso seria mais a nível nacional, né, como está aparecendo aqui. Estabelecer prioridades, né, a nível policial, né, a nível de regulamentação, né, objetivos também, inclusive de fronteiras, né, principalmente no mar, por onde acontece a maior parte desse tráfico ilegal de lixo eletrônico. E, obviamente, alocar recursos, né, financeiros para isso, porque, como eu te disse, recuperar lixo eletrônico não é fácil como é com outros materiais já conhecidos há mais tempo. Tá? Aqui você tem alguns dados também daquele relatório que eu te falei da América Latina, né, que ele é um pouco mais específico aí para celulares. Né? Você tem, por exemplo, que quando você recupera das baterias, você pode recuperar cobalto, níquel, cobre, né? Você pode fazer baterias, ímãs, pode fazer tintas, né, pigmento para tintas, tá? Do ouro, do paládio e do cobre, você pode fazer joias, outros equipamentos eletrônicos, né? Porque obviamente você tem de novo uma matéria-prima, tá?
da parte plástica, né, do lixo eletrônico, você pode fazer um monte de coisas, né, cones de sinalização, né, cadeiras, enfim, containers, tá, esses materiais de plásticos que a gente usa, né. Aqui, né, você tem, por exemplo, também em 2014, alguns dados, né, específicos do Brasil, de algumas operadoras, tá, que fazem essa coleta, né, e mantém dados sobre isso. Isso aqui é de 2012, né, já é um pouco antigo, mas se você, por exemplo, entrar, vou te mostrar isso aqui, se você entrar no site da Bibo, tá? Eu encontrei só da Bibo, tá? Dos outros, eu não sei, o site talvez estava em algum lugar que eu não consegui achar, mas desse foi mais fácil de achar, tá? Você pega, por exemplo, nesse site aqui, né, da Bibo, ele tem, tá, essa reciclagem, tá? Um site, uma parte, uma aba de reciclagem. Então ele fala, por exemplo, o que a Bibo faz com o seu smartphone, no caso, né, que ela trabalha mais com isso, né? Como que é feita a triagem, né, esse tipo de processos de separação, enfim. Estou te mostrando isso mais para depois, né, cada um ali investigar e saber, inclusive, como às vezes se desfazer no seu celular, porque hoje em dia é uma legislação que, na verdade, obriga, né, que essas empresas também criem meios de recuperação, tá? Tem dados, né, que eles coletam, enfim, uma coisa interessante isso para você saber, tá? Tem alguns outros dados que por exemplo, eu encontrei isso aqui em 2018, tá, na prefeitura de Uberaba, né? Ele disse que já existia na época 11 pontos de coleta de materiais, tá? São vários tipos de materiais, mas entre eles eletroeletrônicos como computadores, tá? Eu me lembro que entre 2016 e 2017, quando eu trabalhava em Uberaba, na porta do centro educacional, que é o campus, né, do centro em Uberaba, da FTM, tinha uma coleta ali de lixo eletrônico, né? Você via uma pilha ali de vários monitores, coisa velha ali, tudo a nível de computador, né? Computadores, celulares, tá? Não sei se isso ainda está lá. Aí você pode também encontrar, né, em BH, você tem aqui várias empresas, tá? Você tem, por exemplo, BH Recicla, né? Veja que muitos deles eles fazem a coleta na sua casa e de graça, né? Porque eles aproveitam depois disso, né? Eu te falei que que recuperar esses materiais, eles te dão um retorno em dinheiro, né? Reciclar Minas, essa Green Electron, né? Tem vários, né, desses sites que você pode encontrar. Eventualmente, se não houver na sua cidade, né, se você tem muito lixo eletrônico aí acumulado, né, imagino que pelo menos você pode enviar para esses lugares, né, se você achar interessante fazer isso, tá? Bom, em relação a essa recuperação, né, toda essa reciclagem, né, do lixo eletrônico, tem um conceito muito interessante nisso, né, que é a mineração urbana, que tem a ver justamente com esse valor desse lixo eletrônico, né? Então, o que seria essa mineração urbana? É a obtenção de matérias-primas através de processos químicos ou mecânicos adequados e seguros, a partir de resíduos eletrônicos, com o objetivo de transformá-los em novos produtos, tá? Então, olha essa imagem, é um celular, tá? O que tem dentro dele? 45% de plástico, 10% de cerâmica, 20% de cobre, 20% ouro, alumínio e outros metais, e 5% são não metais. Pra você ter uma ideia aí, média, né, do que seria um celular, tá? Aqui você está vendo uma tabela periódica, tá? Que seria a tabela periódica do smartphone, por exemplo, tá? Tem de 50 a 60 elementos aí da tabela periódica dentro de um celular. Aqueles metais críticos que eu te falei seriam, por exemplo, esses dois, o neodímio e o praseodímio, que são terras raras, tá? Atualmente quem mantém o monopólio de terras raras, né, por ter esse minério é a China. Na verdade, ela tem quase 90% das reservas, tá? Isso cria um problema geopolítico, tá? E cria uma escassez em outros países, tá? Então, por isso que a recuperação do lixo eletrônico, essa mineração urbana, é visto como uma forma de se livrar dessa dependência, tá? Os preciosos, o cobalto também é o metal crítico, tá? Os preciosos você tem aqui, né, a prata, ouro, paládio e alguns outros, tá? Aqui está aparecendo algumas percentagens, né, do que teria aí de cada um deles, né? Aqui do lado, né, você vê, por exemplo, 1.750 milhões de unidades vendidas globalmente, isso aqui entre 2014 e 2015. Ele coloca, por exemplo, alguns elementos, né, em destaque, né, de quanto que tem no celular, né, e quanto que isso dá em toneladas, né, se você conseguir ser recuperado, tá? Esse dado aqui, ele é bastante ilustrativo, né? Ele está dizendo o seguinte, ele diz que para produzir 1 grama de ouro, né, em um local de mineração a partir do seu minério a céu aberto, né, ou seja, de maneira tradicional, tá? O que você requer, né? O que você precisa fazer? Você precisa remover 4 toneladas de rocha, tá? Você precisa consumir 2 litros de gasoil, você precisa de 1,1 kg de explosivos, tá? Consumir 380 litros de água, tá? E 850 gramas de cianeto de sódio, que é um complexante para remover melhor o ouro, tá?
E além disso, você gasta 3,6 kW de eletricidade, tá? Similar ao consumo semanal de um lar argentino médio em 2014. Vamos ver a comparação. Uma tonelada, né, de uma mina de ouro, tá? Ele contém somente 5 gramas de ouro. Enquanto que uma tonelada de lixo eletrônico composto somente, por exemplo, de celulares, né, ele contém 400 gramas. Tá? Então, você está falando de 80 vezes mais. Né? Aqui, né, tem outro dado, que ele também ele é de 2020, né, um pouco mais atualizado, mas você vê que a tendência é a mesma. Aqui você tem de novo, né, aquele gráfico, eu parto de 53,6 megatoneladas produzidas por ano, 7,3 por capita a nível mundial. Né? Desse lado esquerdo, você está vendo alguns elementos, tá? A quantidade, né, que existe, né, lá, de quantidade de massa, estou dizendo, e a quantidade, né, em dólares, né, em milhares aqui do valor. Né? Os dados que você está vendo aqui, os próximos que eu vou te falar, eles se restringem ao alumínio, ao cobre e ao ferro. Porque, como você vê, são os que ocupam mais massa, né? Os que contribuem mais para esse peso, vamos dizer assim, esses dados aqui de megatoneladas, enfim, quilotoneladas do lixo eletrônico. Tá? O valor em potencial, tá, disso seria 57 bilhões de dólares. Tá? Do waste, no caso, em 2019. Ou seja, as matérias-primas têm esse valor. Tá? Imaginando que, por exemplo, você conseguisse, né, recuperar tudo de maneira correta, isso um pouco idealizado, porque, como eu te falei, não é muito fácil recuperar, precisa de toda uma estrutura, né? Ou seja, a implantação é um pouco difícil para vários países, né? De todo o sistema de recuperação desses metais, né? A partir do lixo eletrônico. Mas vamos imaginar, né, que você consiga recuperar tudo. Né? Então, se estima, né, que você podia recuperar 25 megatoneladas de materiais. De todo esse lixo eletrônico de 2019 que foi produzido. Esse daqui que você está vendo no centro. Né? Ou seja, uma reciclagem 100% ideal. Tá? Mesmo assim, o mercado, na verdade, né, para esse período, né, ele demandou 39 megatoneladas de matérias-primas para produzir novos eletrônicos. Né? O mercado demandou isso. Isso quer dizer que mesmo que você conseguisse recuperar os 25, ainda faltaria 14 matéria-prima virgem, por assim dizer, né? De minério, vamos pensar, que você ainda precisaria para, né, cumprir, né, cumprir, vamos dizer assim, a demanda, né, do mercado. Então, veja que o problema, né, ele não resolveria totalmente apenas, né, com reciclagem 100% eficiente de todo o lixo eletrônico do mundo. Nem a situação ideal seria suficiente para a gente ser autossuficiente com essa reciclagem. Tá? Isso que esse gráfico quer mostrar. Tá? E essa frase, né, que também está aquele relatório que eu te falei específico da América Latina, ele diz o seguinte, né? Ele diz que no lugar de olhar para os resíduos eletrônicos como uma limitação, a gente deveria olhá-los como uma oportunidade de substituir, né, a noção de manejo de resíduos por uma noção de manejo de recursos. Eu acho que essa frase sintetiza bem, né, o que eu te falei sobre essa mineração urbana. Tá? E para finalizar, vou te passar somente como que está a legislação atualmente no Brasil, né, que seria marcos legais e iniciativas no Brasil. As iniciativas seriam, claro, vários desses sites que eu te mostrei, né, ou seja, ou iniciativas menores, enfim, dependendo da cidade onde você está, você tem já, né, várias empresas se deram conta já há algum tempo que é interessante fazer essa coleta, porque geralmente as pessoas querem se desfazer desse seu lixo eletrônico, né? A nível de legislação, tá? Em 2010, vários aqui devem saber, né, se instituiu no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que você está vendo aqui, né, a Lei 12.305, tá? Se você procurar, por exemplo, eletro, tá, na legislação, tá, você tem aqui, né, que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, tá, mediante retorno dos produtos após o uso do consumidor, de forma independente, né, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Uma das coisas interessantes aqui, que talvez não ficou claro antes, é que quando você quer tratar o lixo eletrônico, não é só o consumidor que teria que ser ativo, né? Você precisa de vários outros personagens ali, né, que precisam estar bem alinhados, né? Ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores. Se um deles não colabora, né, da maneira adequada, seja pelo motivo que for, esse sistema de reciclagem começa a ficar comprometido. Então, entre, né, essa ideia de logística reversa, né, e também aquela ideia de
responsabilidade estendida que se fala, né? Ou seja, a empresa ela ainda é responsável depois de vender, né? Um celular, por exemplo, para você, né? Entre os materiais, né? Ou as empresas que são obrigadas a fazer isso, estão as empresas que produzem eletroeletrônicos e seus componentes, tá? Existe um regulamento que foi colocado aqui recentemente, tá? Que é específico, né? Que aparece aqui, que eu abri aqui agora na aba. É um decreto, tá? De 2020, fevereiro de 2020, recente, tá? Que ele é específico, né? Para regulamentar essa implementação de sistema de logística reversa desses eletroeletrônicos e seus componentes, tá? De uso doméstico. Ela é bem completa, tá? Ela tem várias coisas aqui, objeto, tem a estruturação, a implementação, né? Cada um dos personagens, como vai ser operacionalizado essa logística reversa, tá? Você tem também o papel, né, de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Em algum momento fala também essa parte aqui, que seria, né, as iniciativas de educação ambiental, né, para a população, né, principalmente para os consumidores, está dizendo aqui, que é importante, que também faz falta no Brasil, como em outros países, né? Aqui inclusive fala, né, como isso devia ser feito, banners, outdoors, enfim, né, propagandas de maneira geral em vários lugares, por exemplo, de uma cidade, né? E, bom, isso aqui tem várias informações e no final, né, você tem uns anexos, né, por exemplo, ele fala, né, quais produtos eletroeletrônicos, né, que são objeto de logística reversa. Aqui tem um monte de coisas, né, um aparelho de ar-condicionado, né, você vai passando, você acha aqui alguns, né, por exemplo, o carregador portátil USB, né, tem um monte de coisa aqui, desktop sem monitor, enfim, uma lista enorme aqui, né, desses grupos, né, categorias de lixo eletrônico que eu te falei. E no anexo 2 você tem um cronograma de implantação. Então, por exemplo, aqui por estados, tá? Já tem, por exemplo, como que eles deveriam fazer isso, né? Outra coisa é se isso vai ser corretamente fiscalizado, se isso vai ser realmente implementado, se eles vão pedir, por exemplo, para adiar isso, né? A política mesmo nacional de resíduos públicos, ela teve muitos tropeços, né? Desde 2010 aí. E aqui você tem os anos de implementação, né? Na verdade, começou esse ano, tá? E você vai aí vendo aí uma sequência do que esse decreto fala em relação a isso, tá? Então é isso, né, que eu queria finalizar com essa parte, que seria mais a nível Brasil, porque há um amparo, né, de certa forma legal, porém, né, essas iniciativas do ponto de vista de conscientização dos consumidores e também criar mecanismos, né, para que o consumidor tenha, né, a possibilidade de não só se conscientizar, senão de ter um lugar para onde levar isso, né, são coisas que ainda, né, são um pouco deficientes no país, mas que são necessárias, né? Mas é necessário toda uma logística a nível nacional, né? E muitos desses países, né, que eu te falei, né, naquele gráfico, né, que metade dos países tem algum tipo de legislação. Então não adianta, por exemplo, ter esse decreto, né, se isso não está sendo corretamente coordenado com outras entidades no país. Então é isso, né? Era isso que eu queria falar sobre o assunto e eu agradeço aí pela atenção.